Bem, pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo, começaremos agora o capítulo 6, que é de sistemas lineares, tá? Ou seja, é um sistema com várias equações lineares. E o que é uma equação linear, tá? Antes que a gente defina a equação linear, vamos pensar no seguinte problema aí, ó. Augusto foi sacar R$ 90 em um caixa eletrônico que só dispunha de células de 10 e de R$ 20. Como pode ser feita a distribuição das células a fim de totalizar R$ 90? Ou seja, se eu tivesse que representar esse problema matematicamente, eu queria saber quantas notas X seria o número de notas de R$ 10, Y o número de notas de R$ 20. E quais são os possíveis valores para X e Y que satisfaz essa equação linear, né? Então, na verdade, eu queria saber quantas notas de 10 e quantas notas de 20 eu tenho que pegar para totalizar R$ 90. Quando a gente fala equação, pessoal, vem de igualdade, então sempre vai ser composto por uma igualdade, tá certo? Nós temos uma igualdade. E aqui, né, resolver essa equação, então, é achar, né, quais são os possíveis valores para x e para y que satisfaz essa equação. Bem, logo mais a gente vai resolver essa equação. Mas, enfim, toda equação linear ela vai ser composta da seguinte maneira. Ela vai ter essa seguinte estrutura aqui. Então, ela é uma equação, então ela tem uma igualdade, né? Igual a um determinado valor, zero ou um valor qualquer aí, tá? E ela sempre vai ser A vezes uma incógnita, um outro número vezes uma incógnita, até, né, um enésimo número vezes uma enésima incógnita aí. Esse A1, A2, AN e o B são coeficientes reais. Na prática, eles são números reais. No nosso problema aqui, olha, quem eram os coeficientes nossos, certo? O B, que é o coeficiente que vem sozinho do outro lado da igualdade, é o que a gente chama de termo independente, ou coeficiente dependente, tá certo? E aí, né, alguns exemplos aqui de equações lineares, tá? Observação importante, todas as incógnitas que nós temos, x1, x2, x3, ou x e y, o nome tanto faz, né? X, y, z, elas estão sempre com o expoente 1. Bem, por isso que é uma equação linear, tá? Então, esses exemplos que ele coloca aqui, ó, quando aparece um expoente diferente de 1, a equação ela não é linear, certo? Bem, e encontrar a solução de uma equação linear? Na prática, consiste em encontrar, né, os possíveis valores aqui, ó, de x1, de x2, de x3, que satisfaça toda a equação, tá certo? Então, naquele caso, no primeiro caso ali, ó, pessoal, era encontrar o valor de x e de y. Na prática, seria encontrar o par ordenado, né, x e y, que resolve essa equação, que torna essa equação verdadeira, tá certo? Agora, se eu tiver mais incógnitas, igual aqui nesse exemplo nosso, nós temos n incógnitas, não é isso? Então, o que significa descobrir a solução dessa equação é descobrir a ênupla ordenada, tá? Conjunto aqui de elementos que satisfaz a solução. E aí, esse conjunto de valores que satisfaz essa equação pode ser que não exista, pode ser que exista uma solução, pode ser que exista duas, infinitas soluções. Isso a gente vai ver logo mais, tá certo? Então, ó, uma equação aqui, por exemplo, 4x menos 5y igual a 23. Então, ó, 4x menos 5y igual a 23. Ah, preciso saber quais são as soluções, né? Uma solução, o par ordenado 2 e menos 3. Por quê? Se eu substituir aqui por 2 e aqui por menos 3, olha lá o que acontece. 4 vezes 2, menos 5 vezes menos 3, né? 4 vezes 2, 8. Menos com menos aqui dá mais. 5 vezes 3, 15. 8 mais 15, 23.
certo? Ah, essa é uma solução? Sim. Tem outras? Sim, poderia colocar outros valores ali que satisfaçam a igualdade, tá certo? Então, naquele primeiro problema nosso lá, que nós tínhamos, né, a expressão aqui, 10 vezes o número de notas de R$ 10 mais 20 vezes o número de notas igual a 90, nós tínhamos várias soluções. Lembrando, né, que nesse caso, como a gente está pensando em número de notas, o x e o y são números naturais, certo? E nesse caso, olha lá, se eu pegar uma nota de 10 e 4 notas de 20, ou seja, x igual a 1, y igual a 4, o total dá 90, satisfaz. Se pegar 3 notas de 10 e 3 de 20, o total dá 90. 5 notas de 10 e 2 de 20 dá 90. 7 notas de 10, 70, mais uma de 20 dá os 90. Ou 9 notas de 10 e nenhuma de 20 dá também 90. Então, todos esses pares ordenados aqui em cima são soluções da equação. Então, nessa equação, por exemplo, para esse problema, a gente tem aí 1, 2, 3, 4, 5 soluções. Tá certo? Bem, mas eu posso ter uma equação, né, linear aí com mais de duas incógnitas. Nesse caso, eu tenho 3 incógnitas aqui, ó. E aí eu vou ter então agora um trio ordenado que satisfaz a equação. Se eu quero ver que satisfaz, é só eu substituir, o resultado tem que ser igual. Se eu substituo, como acontece aqui, e o resultado, olha lá, era para dar 3. Quando eu substituo, o resultado deu menos 1. Ou seja, não deu igual, deu diferente. Quer dizer que aquele valor, aquele trio ordenado não é solução. Para ser solução tem que dar igual, tá certo? Então, olha lá, um exemplo resolvido aqui. Obtenha 3 soluções da equação linear x menos 3y, x menos 3y igual a menos 2. Ou seja, na prática eu quero descobrir então aí 3 pares ordenados que satisfazem essa equação, tá? Poderia escolher aí um valor qualquer para começar, tá? Ele escolheu x igual a 1. Se o x for 1, você substitui aqui e encontra o valor do y, aí o par ordenado 1 e o valor do y satisfaz essa equação. Então olha lá, aqui ele substituiu x igual a 1. Fica 1 menos 3y igual a menos 2. Esse 1 passa para o outro lado, fica menos 3. 3y igual a menos 3, y igual a 1. Então, quando x for 1, o y igual a 1 forma um par ordenado que é a solução dessa equação. X igual a 0. Se eu substituir x igual a 0, o y vai ser 2/3. Então, esse também é uma solução. X igual a 7. Se eu substituir, o y vai ser 3. Então, 7 e 3 também é uma solução. De acordo com o valor de x que você pegar, você ia encontrar um valor de y e esse par ordenado seria uma solução, tá certo? Então, esse é um caso, olha lá, que possui infinitas soluções. Dependendo do valor de x que você pega, você tem uma solução. E com isso agora tem alguns exercícios aí para vocês poderem resolver, tá certo? Esses exercícios, na verdade, aqui, né, pessoal, é só para fixar o conteúdo aí de equação linear, tá bem? No próximo caso, na próxima aula, a gente vai começar então sistemas lineares, ou seja, sistemas que envolvem duas equações lineares com duas incógnitas.